Fala pessoal, beleza? Bom, continuando ainda o assunto de sincronização de thread, nós vamos abordar nesse vídeo mais especificamente o evento de deadlock, que é o impasse. O impasse ele ocorre quando uma thread em espera, e nós vamos chamar essa thread de thread 1, não pode prosseguir porque está esperando direto ou indiretamente uma outra thread, e nós vamos chamar de thread 2. Como assim? Nesse exemplo aqui, eu tenho uma thread que eu chamei de thread 1 e ela está com a posse de um recurso A, ou seja, ela obtém o lock de um objeto A. E a thread 2, ela também está retendo um recurso, ou seja, ela tem o lock do objeto B. E aí acontece que a thread 1 ela quer o objeto B e a thread 2 ela quer o objeto A. E como elas estão retendo ambos os objetos, a thread 1 fica esperando o desbloqueio do objeto 2, do objeto B, e a thread 2 fica esperando o desbloqueio do objeto A. Então uma fica esperando pela outra e a execução ela nunca ocorre. O exemplo, de código para que a gente possa visualizar um pouco mais na prática esse evento de deadlock, eu vou mostrar agora. Então vamos visualizar esse exemplo. Aqui eu tenho um código onde eu coloquei algumas classes justamente para a gente poder criar a situação de deadlock. É um exemplo didático, não tem uma finalidade prática, é mais para a gente compreender. Vou rodar o exemplo só para a gente visualizar que realmente vai acontecer o deadlock. Eu tenho nesse exemplo duas threads, ambas elas conseguem o lock de determinados objetos e depois uma fica tentando acessar o objeto que está retido pela outra e nenhuma delas prossegue. Então eu tenho aqui a situação, a thread 2 ela consegue o lock do objeto B, assim como a gente viu na figura. E a thread 1 consegue o lock do objeto A, também como a gente viu na figura. Mas aí a thread 1 tenta acessar o objeto B e a thread 2 tenta acessar o objeto A. Como esses objetos A e B estão bloqueados para as outras threads, então o processo não acontece e aí fica no impasse, não podendo executar o restante do código. Bom, para a gente tentar visualizar um pouco mais na prática de como isso foi elaborado, eu criei aqui a classe A, a classe B, Runnable 1, 2 e o teste aqui. Então vamos começar pelo teste. Isso daqui é a classe principal. O que eu faço na classe principal? Eu simplesmente instancio dois objetos, A e B, instancio duas runnables, e a partir da instância das duas runnables eu instancio as duas threads para poder mandar essas duas threads executar, para que o escalonador de processo possa alocar quantums de tempo para que essas threads elas possam assumir o recurso do processador para que executem aquilo que está implementado no método run de cada uma delas. Então vamos lá, observando agora a runnable, o que acontece aqui na runnable? Cada uma das runnables elas recebem os objetos A e B de forma proposital, então eu instanciei esses dois objetos e passei para Runnable 1 e para Runnable 2 o objeto A e B. O que tem implementado na Runnable? Eu tenho apenas os atributos do objeto A e B, o construtor da Runnable 1 e o construtor da Runnable 2, eles recebem os objetos A e B. Eu só seto esses objetos que vieram como parâmetro para os atributos das Runnables e depois eu faço isso aqui, o método run da Runnable 1, ele chama o método 1 do objeto A. Com isso, como o método 1 é um método sincronizado, e aí a gente vai ver no código isso depois, através da palavra reservada synchronized, isso faz com que essa thread 1 ela obtenha o lock do objeto A. O mesmo vai acontecer com a thread 2. Então, toda thread que foi instanciada a partir da Runnable 2 vai ter a execução do método run dessa maneira aqui. Ou seja, executando o método 1 do objeto B. Com isso, a thread 2 vai obter o lock do objeto B. É isso que vai acontecer. Agora,
como que ela obtém o lock, né, dos objetos? Por quê? Onde está o synchronize? A implementação da classe A e da classe B. Então, abrindo aqui a classe A e a classe B, a gente vai ver que o método 1, tanto da classe A quanto da classe B, e o método 2 também, tanto da classe A quanto da classe B, eles são métodos sincronizados. Isso vai fazer com que quando uma thread entre nesse método aqui, ela vai obter o lock do objeto que foi instanciado a partir dessa classe A. Então é isso que ocorre. Ó. Vou rodar mais uma vez o código para a gente poder visualizar a saída, mas agora já percebendo no código. Primeira linha aqui, ó. Vamos estudar essa primeira linha. Thread 1 executou o método 1 da classe A e com isso ela obteve o lock do objeto A. Então é isso que aconteceu. Ó. Eu vim aqui, primeiramente, né, startei a thread 1 a partir da runnable 1. Startei não, instanciei a thread 1 a partir da runnable 1 e depois eu startei a thread 1. Startando a thread 1, em algum momento o escalonador de processo reservou um quantum de tempo para a thread 1 e alocou o processador para ela. Quando foi alocado o processador para ela, o método run dessa thread 1 foi executado. O que tem no método run da thread 1? Tem o acesso ao método 1 do objeto A. O acesso ao método 1 do objeto A está aqui, ó, no código da classe A. Então a thread 1 entrou aqui. Essa linha 6 vai obter o nome da thread, que nesse caso a gente já sabe que é a thread 1. Ok? Aí eu vou escrever na tela, thread 1 executando o método 1 da classe A. Obtém o lock do objeto A. É o lock do objeto A aqui que ele vai estar escrevendo. Obtém o lock do objeto A. Eu dei um sleep aqui proposital justamente para tentar criar essa situação do deadlock. Nesse momento aconteceu da thread 2, enquanto esse sleep está acontecendo e a thread 1 ficou dormindo aqui, por conta do sleep de meio segundo, a thread 2 começou a executar. E a thread 2 executou o método 1 da classe B. Com isso, a thread 2, nesse meio tempo aqui, obteve o lock do objeto B. Daí, quando a thread 1, que ainda está executando o método 1, for tentar acessar o método 2 do objeto B, esse objeto ele vai estar bloqueado pela thread 2. Porque como eu fiz a thread 1 dormiu, esse pequeno tempo foi suficiente para que a thread 2 fosse startada pelo escalonador de processo e começasse a executar. E, executando, obtivesse o lock do objeto B. Daí, o que vai acontecer? Quando eu tentar acessar o método 2 de um objeto que está bloqueado, porque o método 2 também é um método synchronizer, eu não vou conseguir. Portanto, a thread 1 vai ficar esperando o desbloqueio do objeto B e a thread 2, por sua vez, vai ficar esperando o desbloqueio do objeto A. Ambas esperam uma pela outra e o impasse acontece e o deadlock está configurado nessa situação. Se eu tirar o synchronize, vou interromper a execução aqui, e vou tirar o synchronize dos métodos dessa classe A e classe B. Quando a gente tira o synchronize, eu vou rodar, ó, a gente vai perceber que não existe mais a obtenção do lock do objeto. Então, o principal aqui é observar que a execução das threads ela termina, ou seja, não existe o deadlock. Ah, mas ele está imprimindo que a thread 1 obteve o lock e tal. Ele está imprimindo porque eu deixei o system out aqui, ok? Mas esse system out ele não está mais correspondendo com a realidade. Por quê? A obtenção do lock de um determinado objeto acontece quando o método é sincronizado. Então é só o print que está errado. Mas o importante é observar que sem o synchronize as duas threads elas finalizam. E com o synchronize, que garante a obtenção do lock dos objetos, as duas threads elas ficam em deadlock. É isso aí.